A paz do Senhor, meus irmãos, a todos vocês que estão aí do outro lado, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, vamos meditar na palavra hoje em Samuel 16, que diz assim a palavra do Senhor. Samuel unge Davi como rei. Glória a Deus, aleluias. E a palavra diz: o Senhor disse a Samuel: você já se lamentou demais por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém e procurem um homem chamado a Jessé. Meus irmãos, alguns de vocês já sabem profundamente ou já tiveram a oportunidade de meditar sobre o rei Saul, cujo dado momento o Senhor diz a Moisés para que ele vá e faça uma longa viagem e lá em Belém ele encontre Jessé. Jessé, por sua vez, meus irmãos, ele possui 8 filhos. E Samuel, ao chegar em Belém, Samuel pede a Jessé para que chame os seus filhos. E logo Jessé chama os seus filhos, aqueles altos, aqueles filhos virtuosos, aqueles filhos cheios de saúde, cujo pela aparência eles parecem fortes guerreiros, determinados. Porém, por sua vez, meus irmãos, nós acabamos julgando pela embalagem, pela fisionomia ou até mesmo pela estrutura que se encontra à nossa frente. E então Jessé segue as instruções de Moisés, chama um dos filhos, chama 2 dos filhos e assim sucessivamente até completar o 7º filho, chamado por Jessé e apresentado a Moisés. Porém o Senhor, em todos esses momentos, ele diz a Moisés: não é esse Moisés. Também não é esse Moisés. E Moisés indaga a Jessé: aqui estão todos os seus filhos? E aí então Jessé fala a Moisés: não, Moisés, ainda tem o último filho, que é o 8º filho, cujo encontra-se pastoreando as ovelhas. Ele não está aqui nesse momento. Então Moisés, sentado à mesa, rodeado dos filhos de Jessé, ele diz: não comeremos, não iremos fazer a refeição, ingerir a refeição, enquanto o 8º filho aqui não se encontrar. Então Jessé manda chamar o seu 8º filho, um filho de aparência bem menor, majoritariamente, visualmente vendo, franzino. Porém, quando Moisés bate o olho naquele menino, cujo o nome é Davi, imediatamente o Espírito Santo acaba confirmando a Moisés, e Moisés falou para o pai Jessé: esse é o escolhido de Deus. Foi esse que Deus mandou para que eu pudesse ungir aqui em Belém. Esse será o novo rei de Israel, aquele que Deus preparou e me mandou aqui para confirmar. Pois bem, meus irmãos, a palavra do Senhor acaba confirmando que ali em Belém estaria aquele rei que se sobressairia a Saul e tomaria ali, a partir daquele momento, a unção do Espírito Santo para que se formasse a grande evolução de Israel sobre o domínio e sobre o reinado do rei Davi. Oh, glória a Deus, aleluias! E então Saul, dado o momento, pediu-lhe para que Jessé trouxesse o seu filho ao reino, para que ali Davi pudesse servi-lo. Jessé, de bom agrado, acabou levando Davi para o reino
E Davi foi crescendo, evoluindo, meus irmãos, de uma forma tão contundente, tão extraordinária, a ponto dele se tornar o braço direito de Saul, aquele que governava os exércitos de Saul, todos os exércitos. E a cada batalha que Davi ia com seus exércitos, veja, ele tinha êxito, porque a mão do Espírito Santo de Deus estava sobre Davi, e Davi acabava trazendo bons resultados e glórias para Israel. Então, meus irmãos, através disso, Saul começou a ouvir burburinhos, a ouvir algumas palavras e alguns dizeres no meio do teu povo, que dizia assim: Saul derrotou milhões, porém Davi derrotou dezenas de milhões de seus adversários. Oh, glória a Deus, aleluia! E foi crescendo dentro de Saul um certo receio esse que ele tinha, porventura, com medo de perder o seu reinado, porque ali havia um guerreiro, um general e um homem ungido por Deus, que quando ia às batalhas não derrotava somente milhões, derrotava dezenas de milhões. Glória a Deus, aleluias. Porque Davi não estava só. Davi estava ao lado dos reis, e ele estava com o Espírito Santo habitado dentro dele, o que o fazia diferenciado. Glória a Deus, aleluias. Existia naquele tempo, meus irmãos, um guerreiro forte, valente, que todos os guerreiros de Israel temiam, que era o gigante chamado Golias. Gigante esse, meus irmãos, que só em ouvirem a palavra ou a voz dele, todos tremiam, todos corriam. Não havia ninguém que quisesse lutar contra Golias. E dado um momento onde todos os exércitos estavam acampados para poder lutar e batalhar, o exército de Israel e o exército dos filisteus, nesse momento chegou Davi no acampamento do exército. E Davi, por sua vez, pequeno, franzino, um garoto, um menino, diante de um gigante de quase 3 metros, onde todos os outros temiam, Davi chegou e falou para o seu irmão, e o seu irmão até certo ponto chegou a repreendê-lo. Davi falou: o que ganharia o homem que derrotasse esse gigante? Então o seu irmão falou: vá para o canto, menino, você não sabe o que fala, você não sabe o que está fazendo. Então Davi chegou e foi para outros combatentes e perguntou o que ganharia o guerreiro que derrotasse o gigante Golias. Aí os guerreiros falaram para Davi: ganhará a mão da filha do rei Saul em casamento e será gratificado por toda a vida. Davi, por sua vez, ele foi para frente da batalha. E o gigante, quando o viu, desdenhou e riu da cara dele. Falou: vou te jogar os seus pedaços, que eu irei parti-lo, retalhá-lo para os pássaros comerem. Pois somente a isso você vai servir. Mas Davi falou: glória a Deus, aleluias. Lutarei com você, e a sua carne e a sua cabeça irei cortar. Pois em nome de Jesus eu estou revestido e tenho comigo o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, que está me sustentando. Glória a Deus, aleluias. E meus irmãos, assim foi, onde Davi, ao gigante vir de encontro a ele, Davi com a sua capanga, pegou-lhe uma pedra e lançou sobre o gigante. Essa pedra, a palavra do Senhor diz que de tão forte que foi lançada, ela foi de encontro à testa do gigante, onde bateu-lhe na testa com tanta força, e o gigante caiu de cara ao chão. E foi ali então que naquela luta, Davi foi o guerreiro de toda a força, de todo
a unção divina acabou derrotando o maior dos maiores, o gigante Golias. A partir daquele momento, sacou a espada de Golias e decepou-lhe a cabeça. E a partir desse momento, meus irmãos, a palavra do Senhor fala que Davi, onde chegava, ele era temido. Onde o seu exército chegava, ele era temido. E por sua vez, por isso surgiu os dizeres que Saul derrotou milhões, porém Moisés derrotou dezenas de milhões. Isso acabou despertando a fúria de Saul, que passou a perseguir Davi, meus irmãos. A todo canto que Davi estava, o rei Saul e seus exércitos iam para cima, iam em busca para poder destruí-lo, porque estava com medo de perder o seu reinado. Buscou em vários lugares onde Davi teve que se esconder. E graças a Deus, glória a Deus, aleluia, o Senhor usou o filho de Saul, Jonatas, para que pudesse, em toda a investida de Saul, Jonatas acabasse ali alertando Davi, para que Davi pudesse fugir de lugares em lugares até o deserto para poder se esconder. Mas, meus irmãos, não adianta, aquele que Deus levantou, não há ninguém que possa, meu irmão, tirar a bênção, ou tirar a estrutura, ou tirar aquela bênção e aquele propósito que Deus tem para a vida. Ninguém tira, meus irmãos. Tanto que, veja como que era um homem temente e obediente a Deus. Certa vez, procurando com seus 300 guerreiros, e lá, meus irmãos, no deserto, em determinada gruta, estava os guerreiros junto com Davi, e o exército de Saul com Saul estavam procurando-os. Dado o momento, Saul entrou na gruta para poder se aliviar, fazer suas necessidades, e lá estava Davi com seus guerreiros valentes, ungidos do Espírito Santo. E todos os guerreiros falou: Davi, eis a sua chance de exterminar, de acabar com aquele que tanto te persegue. Porém, Davi, um homem temente, obediente em seu coração, recebeu a instrução divina, onde Deus falou com ele: não é para que você suje as suas mãos ou manche as suas mãos de sangue, te darei sabedoria. E assim Davi ouviu. Davi cortou um pedaço das vestes de Saul, e após Saul sair e fazer suas necessidades, e sair para fora e se encontrar com seu exército, logo ao fundo Saul ouviu: Rei Saul! Rei Saul! E é como a palavra diz, meus irmãos, em Samuel 24. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi? Daí então, meus irmãos, após Saul sair da gruta, cujo estava Davi e os seus valentes guerreiros, Davi saiu da gruta gritando: Saul, Saul, por que me persegues? Por que queres me matar? Eu não desejo mal algum, eu não quero a sua destruição. Glória a Deus, aleluias. Jamais eu tentei contra a tua vida, meu rei. E Davi, meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que Davi, ele se ajoelhou perante o rei Saul e começou a falar com ele: meu senhor, meu rei, tanto eu não quero o teu mal, tanto eu não quero a sua destruição, que tive em minhas mãos a tua vida. Poderia muito bem eu aproveitar dessa oportunidade para poder tirar a tua vida, mas não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus espera de mim. Deus tem algo muito maior para que eu faça em benefício ao povo de Deus, que é ajudá-los a encontrar a salvação, ajudar a mostrar e a meditar e transformar o povo de Deus, para que possamos, em nome de Jesus, glória a Deus e aleluia,
encontrar e ganhar a graça do Pai. Glória a Deus. Foi quando Davi terminou de falar e Saul o respondeu: é você mesmo, meu filho Davi? Então o rei Saul começou a chorar. Então Saul, aos prantos, chorando, falou a Davi: você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria o seu inimigo escapar quando tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou para mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei, e que o reino de Israel prosperará sobre o seu governo. Meus irmãos, a palavra do Senhor é clara. Aquele que tanto perseguiu Davi, o ungido de Deus, se virou contra Davi para pedir perdão, para pedir que Davi tivesse, assim quando assumisse o reino de Israel, tivesse clemência, tivesse piedade, tivesse misericórdia. Agora vejam vocês, um rei pedindo àquele que foi ungido pelo Espírito Santo e se tornaria rei, aquele rei atual pedindo perdão àquele que se tornaria. Então veja, meus irmãos, como é forte, como é reveladora a palavra do Senhor. Não temas aquele que te persegue, não temas aquele que busca a tua morte, não temas aquele que busca a sua destruição, pois a palavra do Senhor diz: não pague o mal com o mal, não troque o bem, não troque a bondade, não troque a misericórdia pelo rancor, pois a palavra do Senhor, ela é reveladora, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor fala: busque a mim, busque a minha palavra, busque a minha verdade, e eu trarei sobre aquele que quer a tua morte, aquele que quer a tua destruição, eu trarei sobre ele com a espada de dois gumes a justiça da minha palavra, pois eu sou amor, mas também sou justiça. E ai daquele que toca no justo do Senhor, ai daquele que toca no justo, cujo eu desci e sobre ele coloquei as minhas mãos. Glória a Deus, aleluias. Ninguém atingirá um justo, pois um justo é aquele que vive sobre a palavra, sobre a retidão do Espírito Santo, e jamais ninguém conseguirá atingi-lo. Glória a Deus, aleluias. E foi assim que o rei Saul, aos prantos, pediu para que o rei Davi, pois era assim que ele já se reportava a Davi, tivesse piedade e misericórdia, tanto da vida dele quanto da sua descendência. E assim, meus irmãos, a palavra do Senhor reveladora acaba nos trazendo a verdade sobre tudo o que passamos e tudo o que passou Davi em sua trajetória até se tornar rei. E é assim na minha e na sua vida, meus irmãos. Quantos são aqueles que se levantam contra nós? Quantos são aqueles que querem ver a nossa destruição? Quantos são aqueles que vêm querer tirar a nossa vida sem mesmo saber quem somos, sem mesmo saber da nossa essência, sem mesmo saber que em momento nenhum nós desejamos o mal ao próximo, nós desejamos a destruição daquele que tenta contra a nossa vida. Mas em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás, porque o maior dos maiores, o Rei dos reis, diz na palavra dele: pague o bem com o bem, e aquele que vem querer o mal contra você, contra ele tu lançarás o bem da revelação, o bem da libertação, o bem em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, da palavra de Deus. Tu quebrarás toda maldição, toda maldição.